Olá, está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E hoje, sempre na linha de manter qualidade de informação, eu estou aqui com uma jornalista, a Rosa Santos, que é recém-contratada para ser editora-chefe da VTV, que é o SBT no Brasil. É a base aqui na região da Baixada, a VTV. E ela tem um apego muito forte à questão da leitura. Tanto é que ela é fundadora do Clube do Desapego Literário. Vocês vão entender isso através da própria explicação da Rosa, que vai se apresentar para vocês agora. Então, Rosa, por favor, se apresente e conte o que é desapego literário, Clube do Desapego Literário. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar de leitura, que é algo que realmente eu amo. Que bom. Né? Eu acho que mais do que falar de livros, a gente tem que falar do incentivo à leitura. E é exatamente isso que me motiva. Então, muito obrigada pelo espaço. Não, é um prazer. Eu acho que o que eu sempre procuro aqui no podcast Zé Café é trazer informação de qualidade. E esse é um assunto que não deveria ser novidade, né? Mas é um assunto que hoje tem que ser discutido um pouco mais, né? O que é exatamente o Clube do Desapego Literário? O Clube do Desapego Literário, Zé, ele nasceu de um momento da minha vida que eu estava muito tranquila. Uhum. E aí eu estava vendo uma entrevista do Pedro Bial que falava sobre os baixíssimos índices de leitura da população brasileira, principalmente jovem. E eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar com gente jovem. Que bom. Então, eu falei, cara, eu já falava eventualmente no TikTok sobre livros. Lá tem uma comunidade fortíssima que se chama BookTok, que é uma comunidade leitora muito, muito forte. E eu falei, vamos começar a falar de alguns livros que eu leio. Em paralelo, eu estava sendo motivada, até pelo BookTok, a ler mais. Eu falei, se eu estou sendo motivada pela rede social a ler mais, eu posso também ser canalizadora desse movimento. Eu falei, eu vou criar um Instagram sobre leitura, né? Para falar de livros, para falar o que eu acho, o que eu penso, fazer resenhas. E aí foi engraçado, porque eu criei o Clube do Desapego Literário. Por que esse nome? Justamente para desapegar daquele modo de leitura tradicional, do modo de enxergar a leitura como se eu tivesse regras. Então, eu falei, não, vamos criar o Clube do Desapego Literário, eu vou lá falar das coisas que eu leio, das adaptações literárias que eu assisto, que eu gosto, que eu recomendo. E aí eu criei esse canal sem avisar ninguém. Nem um amigo, nem um parente. Nada, nem meu filho sabia. Uau. Então, eu criei em maio, dia 4 de maio. Agora? 2025. 2025. E comecei. Quando foi no meio, 20, 25 de maio, tinham 5.000 pessoas ali. Organicamente. Que legal. E interagindo, sabe? Então, eu falei, gente, eu tomei um susto. Eu falei, gente, como assim? Que legal. É bom que a gente acha um dom da gente. Exatamente. Né? E as pessoas querendo saber, você leu esse livro mesmo, é legal. Nossa, eu li, eu gostei. Que legal, que eu vou ler esse livro que você está falando. Eu falei, caramba, tem uma necessidade de falar disso. Aí autores começaram a me procurar. Uau. Nossa, você faz resenha? Um cara do Amazonas, um escritor do Amazonas, mandou o livro, eu fiz a resenha. Então, assim, você percebe que existe um gargalo da forma como se fala de livros, do jeito como se entende a leitura, e que talvez, se mais pessoas forem agentes de transformação nessa forma de tentar buscar novos leitores, a gente consiga ter um sucesso, sabe? Então, foi isso que me motivou. Então, como eu já tenho um tempo legal de vida, eu posso pensar que se lia muito mais antigamente, né? Antigamente, eu posso dizer, 20 anos atrás, hoje em dia, com a internet, eu percebo uma demanda enorme para reels, para videozinhos, papapá.
E você, quando você resolveu fazer o teu clube, você acabou percebendo que você tinha uma demanda de pessoas querendo falar sobre livros. E quando a gente fala em livros, você não está isolando o Kindle, nada disso. É Não, leitura. Leitura como um todo. Tá. É importante até... Tem um estudo que saiu no começo do ano, no meio do ano, na Fundação ProLer, que apontou que de cada 10 pessoas, 8 passam o tempo livre na internet. E só 2 leem. Nossa. Então, quando você... É pior do que eu pensava. Quando você pega esse dado, realmente as redes sociais acabam sendo muito mais atrativas do que pegar um livro e ler. Porque eu fico lá, passando feed, vendo reels, no TikTok. Mas só que enfim, não fica nada, né? Seja o que for. Ok. Então, como é que o que eu pensei quando eu vi esse dado? Se as pessoas estão nas redes sociais, 8 em cada 10, onde eu tenho que falar de livro? Sem dúvida. Na rede social. É lá que está o nicho. É lá que eu vou encontrar pessoas que provavelmente, possivelmente, eu possa atingir com a experiência das leituras que eu faço. Então, isso me motivou. Porque, e aí, é aquilo, você vê que no TikTok, hoje, é um dos grandes agentes incentivadores da leitura e com uma comunidade gigante, que passa de 4 milhões de leitores, que é o BookTok. Você está no BookTok, que é dentro do TikTok, e está no Instagram. Sim. E você percebe uma resposta maior no BookTok? Não, é igual? Não. São plataformas diferentes, Sim. reações diferentes. É tudo muito diferente. Eu fiz esse teste. Quando eu comecei a falar no clube, né, dentro do TikTok. Dentro do Instagram, eu criei um formato e aí eu ia testando. E aí a mesma coisa que eu postava em um, postava no outro, para testar. Coisas que funcionam no Instagram não funcionam no TikTok e vice-versa. É um São universo linguagens maluco. diferentes. Parece que muda tudo, é incrível. Linguagens completamente diferentes. Até por ser o TikTok uma plataforma que tem essa comunidade forte que eu estou te falando, que forma mais de 4 milhões de eleitores, atrativo hoje para as editoras, para os autores. Então, todos têm muito foco, né, na plataforma. É uma comunidade muito mais antenada, por exemplo, em Bienal, quer conteúdo sobre Bienal, quer dicas, quer saber sobre Bienal. É incrível que quando eu convidei você para participar do meu podcast, eu fiquei pensando assim, né? Eu estou vendo livrarias fechando, né? Eu falei, poxa vida, essa pessoa, a Rosa resolveu incentivar a leitura. É engraçado, porque em 10 anos a tecnologia proporcionou muitas coisas novas. E eu fiquei pensando assim, caramba, ela fazia o desapego. Agora eu quero aprofundar um pouco mais do teu clube. Por que você incentiva tanto a leitura? Olha, é o que eu te falei, que quando eu criei o clube, eu não avisei ninguém. Ela pelo propósito, por puro propósito, de verdade, eu olhava ao meu redor, eu olhava a minha sobrinha, eu olhava meu filho, eu olhava as pessoas que não liam mais. Não existe quase livro em casa. Entende? Então, eu percebo os jovens hoje só nas telas. Então, eu falei, o que eu posso fazer? Não posso fazer muito. O que eu posso fazer é, já que o exemplo arrasta, né, como a gente costuma dizer, falar sobre livros de modo a incentivar a leitura. Então, só que não falar assim, de uma maneira quadradinha. Falar como uma experiência. A gente não consome experiência para tudo hoje. É de viagem, restaurante. Dá dica de um monte de coisa. Dá dica de um monte de coisa. Então, vamos falar a história, contar um pouco da história e fazê-la ficar atrativa para quem estiver ouvindo. Então, foi a partir daí. A partir desse teu esclarecimento, na prática, como é que funciona o teu Instagram ou o teu TikTok para motivar? Você lê os livros que você entrega, você recebe dicas, como é que você faz? A Porque leitura abre é uma discussões. troca.
A leitura é justamente isso, Zé. Uma troca. Então, eu leio, você lê, você me indica, eu falo, olha, recebi uma indicação do Zé, sensacional, vou ler esse livro. E depois eu conto a minha experiência lendo aquele livro. E assim tem sido com... Eu tenho seguidores ali fiéis. Sabe aquele seguidor que está ali todo dia, que conversa com você? E eu estou falando de um seguidor que é uma mulher, pode ser uma mulher, sim, casada com filhos, com uma adolescente do Sul. Eu ia te perguntar da demanda de adolescentes. Muito grande, eu tenho muitos jovens. A molecada ainda quer ler? Ler. Agora, qual foi o segredo? Foi justamente trazer conteúdos que, a partir da experiência do TikTok, eu vejo que são os conteúdos que eles mais gostam. Então, o que é isso? Romance contemporâneo, fantasia, suspense. São os 3 gêneros mais consumidos. É verdade. Interessante isso. Os 3 gêneros. Algumas autoras, por exemplo, hoje você tem o autor nacional Rafael Montes, que é um cara brilhante da nova geração, Itamar Vieira Júnior, Conceição Evaristo, que são autores que estão sabendo usar muito, muito bem as redes sociais. Então, você está dizendo que o processo de leitura também passou por um processo de adaptação. Quer dizer, literatura clássica hoje, ler Sertões, ler, sei lá, livros mais antigos, clássicos, né? Já não é uma coisa que está tão rolando, né? Na verdade... É mais novidades e esses assuntos. Mais ou menos. É mesmo? Porque eu acho que por meio de... quando você fala de leitura, que você fala da experiência do livro que você leu, e aí você vai... Que foi a minha estratégia. Você vai falando desses livros que estão em alta, nanana. Em algum momento eu percebi que agora chegou a hora de eu falar de alguns autores. Por exemplo, comecei com as autoras, principalmente de comédia romance contemporâneo. Isso. Tem muitas autoras não brasileiras que fazem romances contemporâneos que estão muito em alta. Sucesso, best-seller. Uhum. Então, comecei falando deles e tal. Aquilo foi trazendo pessoas. Um belo momento, eu falei, bom, agora eu vou começar a falar dos nossos autores. Porque a gente tem o espírito vira-lata, né? A gente lê os outros e não lê os nossos. Tem, é verdade. E aí a gente... Sidney Sheldon, acho que aí você vai introduzindo outros autores. E aí eu fui para os nacionais. Harry Potter, que saiu a todos os livros. Aí você vai passando para os nacionais. E aí depois você volta para os clássicos. Então você tem um formato que eu encontrei de falar de um pouco de cada coisa, né? Quando você abre uma caixinha de perguntas, por exemplo, você fala assim, que livro você leu na sua infância que você lembra até hoje? Posso responder? Pode. Posso responder? Pode. O primeiro livro que eu ganhei na minha infância foi Moby Dick. Olha. E eu assisti o filme várias vezes já, porque eu queria ver o que eu vi nas páginas, eu queria ver no cinema. E é impressionante como... É interessante você ler o livro e assistir o filme, quando sai o filme. A linguagem é diferente, mas você lembra de todos os textos. Eu lembrava, olha como ficou na minha memória. O livro começa com o barulho do andar da perna de pau do comandante, toque, 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 toque. E o filme começa exatamente assim. E a briga dele com a baleia, aquela neurose dele de matar Moby Dick, não sei o quê. E todo mundo, eu não vou contar o final, vai que alguém queira ler. Mas já fica a dica. Não. Já fica a dica. Olha, eu sugiro... É um livro lindo. Eu sugiro muitas pessoas. O Moby Dick, de alguma maneira, influenciou a minha vida, porque ele trata de desafios. Desafios. E foco. O foco dele era encarar Moby Dick. Ele teve lá um problema com o Moby Dick no passado, era uma baleia, não vou falar nem a cor. E ele foi lá e resolveu que ia pegar o Moby Dick. E aí, sigam o livro, vale a pena. É um livro gostoso de ler, gostoso mesmo, interessante. Mas vamos Você lá. percebe que quando a gente começa a falar de leitura, a gente revisita lugares, é verdade, revisita memórias. É verdade. E quando você faz isso para o outro, você estimula que aquele outro visite lugares que você visitou e que eu estou falando, poxa, é muito legal. É verdade. Vai lá, outro vai ler aquilo.
Olha como é que o círculo vai rolando. É verdade. Sabe? Então, essa forma de comunicação, eu acho que acaba sendo muito eficiente. E é muito importante porque, assim, as editoras já estão muito atentas, já estão dentro desse processo, os autores já estão dentro desse processo. Se você tem se você tem a internet como seu grande Instrumento. não, como seu grande vilão, vamos dizer assim, Tá. Alice, não ignore, entendeu? Porque ignorar não vai adiantar, a gente Não já vai. está indo para a inteligência artificial, É já verdade. é outra coisa. É verdade. Então vamos aproveitar ao máximo que a gente tem. Uhum. Quando a gente faz o movimento inverso, a gente acaba perdendo. Por que os cafés literários estão em alta? E aí as livrarias estão brigando para existir? É verdade. É justamente porque eu estou... Quem acha... Não, isso é uma opinião minha. Quem acha que vender livros é o grande propósito, é o grande negócio... Vamos falar de negócios. É uma livraria, ela vende livros. Está fadado a morrer. É verdade. Porque a leitura deve ser tratada como uma experiência. E quando eu tenho um café literário, eu compro um livro, eu folheio, eu tomo um café, eu como um bolo. Eu tenho tantas coisas e aí eu acabo voltando no seguinte, eu vejo outro livro. Vamos até esclarecer para quem não conhece, eventualmente, o café literário, o autor comparece, não é isso? Não entendi? O autor comparece ao café literário? Sim, você tem Ele faz uma eventos. leitura dele, Sim, né? eu conheci. É só para entender a dinâmica não, do nem café todo literário. café literário tem isso. Mas a dinâmica qual é? Mas, por exemplo, todo café literário tem o café Sim. e os livros, que podem ser livros que estão à disposição para leitura e não venda, e livros que são para venda. Ok. Então, esse é o conceito básico. Ok. Criar uma experiência ali. Eu sento, pego um livro, leio, eu pego um livro, compro. É isso. Logo, como isso começou a fazer sentido, os autores começaram a enxergar nesses lugares um bom lugar para fazer o seu lançamento de livro. Entendi. Os clubes de leitura, que é o próximo passo do Clube de Desapego Literário, começaram a enxergar nesses lugares um ponto ideal para reunião, para encontrar pessoas com os mesmos propósitos e falar de leitura. Existe tribo para tudo, né? Exatamente. São as comunidades que a gente fala hoje. Tribo, comunidade, vamos dizer assim. Então, só respondendo a tua pergunta, sim. Hoje a gente tem cafés literários, a maioria deles faz os lançamentos literários, o autor faz tarde ou noite de autógrafo, lança o livro, ou simplesmente o autor vai para uma roda de conversa naquele ambiente para falar ler o seu livro ou falar de leitura. Entendi. Então funciona mais ou menos assim. Agora, na prática, o clube literário, o clube do desapego literário, ele funciona assim, as pessoas trocam, doam? Não. Existe uma sede? Como é que funciona? Não tem sede. A sede sou eu. E essa minha cabeça aqui. A sede é a minha cabeça. Tá. Mas a gente já tem, por exemplo, coisas que nós vamos... Você criou novidades, no Instagram. Tá. As novidades que a gente vai ter é a criação realmente de um clube de leitura. Um clube mesmo. Eu estou vendo como a gente vai viabilizar, porque eu não tenho só pessoas locais, eu tenho gente de fora. Sim, então, sim. Teria que ser híbrido. Teria que ser local e via internet. O que é esse clube? É você propor uma leitura mensal de algum livro. Então, eu vou pegar, sei lá, Moby Dick. Então, o nosso grupo tem 10, 15, 20 pessoas, que seja. Uhum. Todos nós, naquele mês, a gente vai ler Moby Dick e aí, no final, a gente vai se encontrar para falar sobre as impressões de cada um. Então, essa já é uma forma que você tem de trazer pessoas para ler coisas diferentes. Então, clássicos, novidades, lançamentos literários brasileiros, internacionais, seja o que for, já é uma forma de reunião. Entendi. Essa é uma das coisas. E o segundo ponto que também está vindo aí é realmente a troca.
Porque o desapego também tem a ver com a troca. É esse desapego que eu queria pegar mesmo. Vem a troca, então... Que tem livro que você já leu que está na estante. Exatamente. Eu tenho centenas de livros. Eu vou te perguntar isso já e já. Centenas de livros lá, alguns... Para você ter uma ideia, eu fui fazer uma limpeza no meu escritório. Eu achei livro que eu nem sabia que eu tinha. Porque até o sebo acabou, né? Ainda tem alguns, né? Aqui no Gonzaga tinha um famosíssimo. Acabou. Eu percebo assim que o livro físico, na minha casa, minha mulher adora ler. Ela gostou que eu ia fazer esse podcast com você, que ela ficou bem interessada. Então, ela é uma consumidora de livros. Ah, que legal. Como é o nome dela? É Rose. Rose. É Rosimeire. Sua fã. Ah, que legal. Tomara que ela me mostre o que ela está lendo. Marca o clube que eu mostro o que ela está lendo. E o que acontece? Outro dia ela tinha alguns livros que ela considerava que já não interessavam mais ela, já tinha lido, consumido, assimilado. Ela teve dificuldade em doar os livros. É verdade. Ela saiu com os livros debaixo do braço e nem com a intenção de vender, de entregar no sebo. Estava fechado aqui, não tem mais. E ela teve dificuldade, até em bibliotecas públicas, escolares, não aceitávamos livros. É incrível. Eu fui... Sabe qual a vantagem de ser mais velho? É que eu tenho histórias que talvez você não conheça, você deve conhecer. Existia uma coisa chamada Clube do Livro. Existiu isso. Onde você fazia uma assinatura e você tinha direito a receber 3 livros por mês, que você escolhia no catálogo e um vinha por escolha da editora. Eu li muito. Mas é que não existia tanta concorrência com a tecnologia. Ler era um passatempo legal. Hoje é o que você imagina a tua batalha, concorrer com a internet. Por isso que eu te perguntei do Kindle, né? Porque parece que as pessoas hoje não querem comprar o físico, querem baixar o livro. Hoje tem até livros que são lidos, né, na internet, né? Você escuta o livro, audiobooks. Isso também está dentro do seu... Tá. Então, eu já entendi a sua. Já entendi. O teu negócio é incentivar a leitura. Exatamente. Você não é uma que fala assim, compra esse livro. Não, leia esse livro. Leia esse livro. De que forma você vai ler, para mim não me interessa. Certo? Exatamente isso. Ah, então tá legal. Então... Exatamente isso. Essa coisa da tecnologia, eu sou extremamente a favor e partidária de usar a tecnologia a favor do incentivo à leitura, seja ela como for. Nas escolas dos Estados Unidos, a introdução à leitura, muitas vezes, começa com Harry Potter, quando a criança tem lá 4, 5 aninhos, está começando a ler. Porque, basicamente, você vai formando, você vai lendo, aquilo ali é gostoso, você lê aquela história, você vai entendendo o que é ler, o que é estar dentro de uma leitura. Quando você entrou no assunto agora, desculpa, sobre pré-escola ou primário, eu fico um pouco triste quando olho para o Brasil. A leitura, necessariamente, não é estimulada nas escolas. Se eu estou atualizado, não se indica a leitura em escola. Vamos falar de escolas em geral, públicas ou privadas. O livro a leitura não é tão indicada. Eu acho que a gente passou por uma fase de empobrecimento. Isso. No sentido de que, vamos lá, se... Você falou em 2%, né? Se você tem crianças não leitoras, provavelmente você tem pais não leitores, e você tem avós não leitores, e aí vai. Então, você tem hoje a escola, que seria o lugar para incentivar a criança a ler. Só que é isso. Você tem a escola hoje num contexto completamente diferente quanto era na minha época, na sua época, é completamente diferente. Porque tem as telas que está lá disputando o espaço na mente daquela criança, no dia daquela criança, daquele adolescente, de todas as formas possíveis. Então, se você realmente vai pegar um livro e falar, você tem que ler esse livro aqui, fulaninho, para fazer uma prova, cara, a gente está na era do ChatGPT. Eu vou lá e coloco, faz um resumo desse livro aqui, dos pontos mais importantes. Preciso ler. Então, como que eu vou estimular esse menino, essa menina a ler? Com criatividade. Então, o que você está buscando, de verdade, eu estou interpretando, você me corrige,
é que você está procurando caminhos de tornar a leitura uma coisa interessante. Tão interessante quanto qualquer outra coisa que esteja disputando com você. Exatamente. Como Rios, como IA, essa coisa toda. Por exemplo, hoje já se faz TCC em IA, né? Faz tudo. Tive um treinamento de IA ontem. E Eu que me considero uma pessoa bem antenada, se surpreendeu. fiquei boba com as coisas que são possíveis fazer. Eu uso IA bastante e eu fico impressionado. Eu uso, mas eu não sabia que eu era tão... Não, a gente não sabe nada. A gente acha que sabe. Gente, sério, achei que eu sabia. O que é curadoria afetiva? Que você Quando eu faz. fui procurada por esse autor do Amazonas, que eu falei, que estava lançando um livro que era uma fantasia, e era uma fantasia brasileira, sabe? Um livro que é muito legal. Ele falou assim, eu vi você falando sobre livros, eu gostei do jeito que você falou, porque você vai contando histórias, a gente vai entrando de uma forma tão natural e gostosa. O que é isso? É porque eu sempre tento, nos meus textos, no roteiro que eu faço, não ser fria na leitura. Eu tento colocar meu coração mesmo no que eu estou falando do livro. Literalmente sobre o livro que você eu tô falando. lê, né? Eu leio tudo que eu falo, não falo nada que eu não leio. Ok. E aí depois, um outro autor me procurou para fazer todo o lançamento do livro dele. Até quando isso aconteceu, eu falei, gente, mas eu quero que você seja o selo do livro, que o clube seja o selo do livro. Eu falei, mas eu não sou editora, né? Então, não dá. Só que eu fui percebendo que eu poderia ser. E hoje o clube ele é uma editora, ele está lá registrado direitinho, tudo certinho. Porque veio a necessidade disso. Então, eu fiz esse lançamento do livro. E o que é curadoria afetiva? É pensar em todos os pontos, desde a presença digital nas redes sociais, e como que eu vou fazer aquilo de uma forma que conecte, que garanta a conexão das pessoas com aquele produto. Então, por exemplo, nesse lançamento a gente falei, vamos pensar, ou a gente vai para um café literário, ou para um wine bar. A gente tem que pensar um lançamento, porque senão todo mundo vai para uma livraria, o outro vai para um motel, sei lá para onde que vai. E a gente fez um café literário, que o nosso objetivo era reunir as pessoas, deixá-las próximas, ter o bolo, ter o vinho, ter aquele aconchego. Criar um clima legal. Exatamente. Então, assim, funcionou para esse projeto. Para um outro projeto, que, por exemplo, foi procurada por uma outra pessoa que era de um lançamento de um livro náutico, a gente já tem que ter outra ideia que afetivamente una aquilo com as pessoas que fazem parte do perfil do que eu estou vendendo, do livro. Exatamente. Então, isso é uma curadoria afetiva, é entender o meu público, quem eu sou, o que eu escrevi, e aí pensar, como é que eu conecto as pessoas com tudo isso? Você não é autora? Ainda não. Porque eu estou sentindo nas suas entrelinhas que está nascendo uma autora que está agregando um monte de leituras no seu cérebro, no nosso HD, né? Vamos usar um termo tecnológico, que está dando inspirações a você. Você praticamente, pelo tempo que você já está dando com isso, que não é muito, você falou que começou em maio, mais ou menos, mas isso já vem amadurecendo na sua cabeça de alguma maneira, você teve um insight, eu vou fazer. Então, hoje eu estou vendo que eu estou conversando com uma pré-autora. Ok. E não sei para que lado você vai, que estilo. Já está ali, ó, nascendo. Está ali no forninho. Li muito Agatha Christie, que eu gosto de mistério, adoro os livros de Agatha Christie. E eu fico pensando assim, você está conseguindo usar a rede social para incentivar a leitura. E quando você fala em cafés literários, eles são divulgados no teu Instagram. São. Quer dizer, quem quiser participar de um clube literário ou um café literário, vai lá no teu Instagram e vai achar onde vai rolar, como é que é. Eu mesmo já fucei teu Instagram e vi lá você em alguns lugares. Eu até achei num vídeo seu lá no Instagram que você tinha uma cafeteria e estimulava a leitura lá. Muita gente achou.
Muita gente eu falei, mas essa mulher cada dia está no café. Mas que tanto as pessoas não fazem ideia de quantos cafés literários acontecem. Aqui na cidade, em Santos, eu só conheço 2 e uma livraria café, que no caso é a Realejo. A Realejo aqui. Que é o contrário. Onde né? É uma tem até chorinho de final de semana. É uma livraria que eu tem conheço café. O dono de lá. Né? Então, na verdade, é um conceito completamente diferente. Ele está olhando já com outro olhar para a questão das livrarias. Ele não está só no livro, né? Não. Então, é muito legal. Outro dia teve teve a tarrafa literária, realmente. Outro dia teve uma atrás de autógrafo, esqueci o nome do autor agora. Sim, ele tinha filas. É muito filas. legal o trabalho do Zé. E os cafés, aqui na região que eu conheça, se alguém tiver o café literário e quiser me convidar, tem 2. Eu conheci 2. E eu fui para São Paulo conhecer um que eu via nas redes. E eu falava, ai, que lindo, quero conhecer. Eu vou te dar uma dica para fazer um café literário. Isso não está no roteiro, está aqui na minha cabeça. Você conhece o Gonzaga? Sim. Conhece a Galeria de Moreira? Uhum. Abriu uma cafeteria lá. E ela é nova. E tem um movimento razoável e tal. Ela poderia ganhar tanto em promover o café literário lá. É espaçosa, tem mesas, tem cadeiras, tem café, tem comida, tem tudo que você possa imaginar. Tem livros? Tem livros? Não tem. Mas eu acho que talvez eu esteja estimulando a nascer um novo café literário em Santos sem querer. Você entra na de Moreira, pela Floriana ou pela praia, é a única cafeteria grande que tem lá, chama Tal de Coffee. Olha, fiz uma propaganda aqui. E você vai lá ver, conversa com a dona. Eu acho que ela vai ficar feliz de descobrir. Eu vou lá, essa eu não conheço. Então. Eu já fui em vários cafés. Assim, eu vou em vários cafés, porém, geralmente... Não tem perfil literário. Eu faço os literários. Então, ela não tem perfil literário, é uma cafeteria, serve comida, papapá. Muito bonita, recém-inaugurada, novinha, bonitinha, grande. E talvez seja um lugar para você, talvez, nessa coisa que você tem de buscar, de repente vocês formam um clube de café literário ali na galeria. Por exemplo, ela não abre de domingo. E num domingo estava aberta. Eu falei, por que está aberta hoje? Minha rota, né, moro ali, naquele caminho. E ela estava usando o espaço para fazer uma feira de bijuterias. E ela aproveitou ali para vender os cafés dela, o alimento e tal. De repente, o café literário pode rolar no mesmo... Tanto esse universo, ele é tão do café literário... Eu ia te dar essa dica em off, eu dei em público, hein? Esse universo do café literário, ele é tão incrível, que, por exemplo, uma das pessoas que me buscaram, que quando eu vi que estava, eu queria falar com você sobre parceria, eu falei... Entrei no Instagram, era perfume. Falei, mas que tem um moleque, um cré, né? Perfume, está procurando a mim como creator, né? Para fazer conteúdo. E aí eu entendi. A pessoa ia fazer uma oficina de perfumaria botânica com leitura de livro num café literário. Que louco. Olha a abrangência. Não, a química dá certo, né? E aí o que eu fiz foi pesquisar filmes, séries, livros e adaptações literárias que envolviam perfume para fazer os conteúdos, né? Que tivessem relação, porque a gente tem. Sim. Então, e assim vai. Então, por exemplo, o que pizza tem a ver com livro? Tudo. Tem vários livros que passam no universo Itália, que fala do prazer de comer. Eu imagino que quando você... Vamos imaginar, eu vou fazer uma historinha aqui. A Rosa sai de manhã a fim de fazer um café literário em algum lugar. Tem resistência, né? As pessoas imaginarem que você quer fazer um café literário numa pizzaria. Uma matéria sobre café, um conteúdo sobre café. Não, normalmente eu explico... Assim, quando eu vejo uma iniciativa... Você é esforçada, não? Por exemplo, eu fui naquele Veríssimo, lá em São Paulo. Aí eu entrei em contato com o Veríssimo, falei, olha, sou produtora de conteúdo, eu tenho um clube de desapego literário, e eu quero fazer... E foi antes da morte do Veríssimo, tá? Um conteúdo sobre o bar, relacionando com a leitura. Porque é o Luiz Fernando Veríssimo. Então, aquele ambiente todo é
inspirado nele. Então, você percebe como as coisas têm conexão? Todas. Então, lá tem todas as charges, tem os livros que ele tem. Então, como é que isso não tem a ver? Como é que eu não posso incentivar um público meu sobre ler Luiz Fernando Veríssimo falando sobre um bar, um restaurante? É verdade. Sabe? Então, entende que os caminhos todos... Essas coisas que você está falando, que já existiram. Exatamente. Infelizmente, acabaram. Eu tive o privilégio, em Lisboa, de conhecer a livraria mais antiga do mundo. Ela é de 1800 e tralalá. Está aberta até hoje. Eu comprei livros de Fernando Pessoa lá. Eu sou legal. fã de Fernando Pessoa. Acho que tudo que aquele português fala tem a ver com o que eu penso. Mas está lá aberta. Você sabe que um dos posts que está lá no Clube do Desapego Literário, 2 posts que tiveram um engajamento que eu fiquei absolutamente surpresa. Eu listei as 10 bibliotecas no mundo mais bonitas. Tem livrarias. Né? Então foi sabe aquele Instagram que é... Tem onde foi gravado o Harry Potter? Tem uma dúvida aí se é verdade ou mentira. Foi. A Thousand Libraries, que tem um Instagram deles, Isso. e eles fizeram essa pesquisa no mundo. E aí escolheram 10, e nas 10 tem uma nossa, que é do Rio. Olha. Real Gabinete. Esse post explodiu. Explodiu. E é um post que não é um Rios, é um carrossel. Você percebe? Todo mundo, eu amei, eu li. Então vamos detalhar um pouquinho. Entre as 10 melhores, maiores e bonitas, bonitas do mundo, tem uma brasileira. Tem, a Real Gabinete. Então, como é que ela chama? Real Gabinete no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ninguém sabe disso. Isso é incrível, Pouquíssimas pessoas. Eu não sabia. É incrível. E entre os 10, também fizeram outro sobre café literário. E tem uma também, um dos 10 mais legais, mais bonitos, que é no Brasil. Agora onde que ele era? Eu não lembro. Mas tem um brasileiro também lá. O brasileiro não se conhece. Mas quer se conhecer. Porque quando você percebe que... O brasileiro precisa de estímulo. E você está fazendo isso. Exatamente. Quando eu coloquei esse post, eu coloquei porque eu achei belíssimas. Talvez, pelo fato de eu fazer muitas coisas pelo meu propósito de mostrar, elas funcionem. Quando eu vi o tanto de compartilhamento, salvamentos e que comentários... Está lá esse post? Tá eu lá. Vou lá procurar. Eu falei, caramba, gente, como assim? Era um post tão despretensioso, juro, era muito despretensioso. Muito despretensioso. A gente vai descobrindo o público fazendo, né? Fazendo. É verdade. Exatamente. Eu também me assustei quando comecei, eu resolvi fazer o podcast, porque eu, de alguma maneira, motivos por motivos, eu estava aposentado, essa coisa toda, tentei algumas atividades que, depois de 6 meses de aposentado, eu já estava ficando desesperado. Sempre tive uma vida muito corrida em São Paulo, trabalhava em hospitais, não sei o quê. E aí eu falei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou um leitor da Bíblia muito feroz. E lá me fui cobrado numa leitura lá que qual era o meu dom. Eu falei, meu dom é ser pai, tenho 3 filhos criados, casados e tal. Aí eu falei, peraí, isso eu já fiz, né? Agora é só conviver. E aí eu fui dormir com isso na cabeça. E um belo dia eu lembrei, falei, por que não um podcast? Deixar um legado, né? E aí comecei a história do podcast. E graças a Deus, organicamente, assim como você também faz, estamos indo. É muito... É gostoso porque virou uma missão. Exatamente. Virou uma missão. É aquilo que a gente estava falando. Então, eu adoro chegar quinta-feira e gravar podcast. Vira o propósito, né? Uma coisa legal. Você já percebeu impactos como é que se diz? Positivos na comunidade? Já. É que você Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? Vou te contar. Tem uma menina... Eu fiz um sorteio lá no clube de um livro. Uhum. Eu fiz 2. Na verdade, eu fiz um livro que era internacional e o outro eu falei, vou fazer de livro nacional. Vou deixar as pessoas escolherem se elas querem Clarice ou Itamar. Clarice Lispector, né? Então, aí, enfim. E uma das meninas que participou do primeiro sorteio, que eu não sabia que ela era uma menina, porque era um Instagram tipo 1 minuto de poesia, alguma coisa assim, ela ganhou. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela é uma menina que ela tem 15, 16 anos, mora no Sul. E ela estava numa felicidade. Que ela ganhou. Aí depois, passou um tempo, ela me mandou uma foto
da estantezinha, ela monta, porque ela falou assim, você pode mandar o livro para casa da minha avó? Porque a minha casa está reformando. Bom, beleza. Aí passou um tempo, ela me manda a foto da estantezinha dela, ela montando a estantezinha com o livro lá. Então, assim, são tantas coisas tão legais de pessoas falando assim, que bom que eu encontrei teu Instagram, é tão legal falar de leitura, e o jeito que você fala de leitura. Então é muito gostoso. Você sabe que isso. É engraçado, quando você fala assim, e eu pensando na minha vida, eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos, parece que leitura é um ato que as pessoas não conversam. E, de verdade, tem um monte de gente querendo ler. Só não está estimulando. Esse trabalho que você está fazendo, eu acho muito bonito. E por isso que você está aqui. Porque dê valor ao que você faz, que é promover a leitura. Porque a leitura não é um ato chato. E sabe, até recentemente, um exemplo, só para você ver o quanto alcança, né? Eu moro com a minha sobrinha, e a minha sobrinha é fisioterapeuta. E ela, não para de chegar livro aqui em casa, tá levando, todo dia tem um livro diferente, não sei o quê. Aí, beleza. Eu nunca falei para ela, leia um livro. E aí, um belo dia, ela chegou e falou assim, tia, você tem um livro para me indicar? Começou a virar referência. Aí eu falei, tenho. É bom. Aí eu falei, bom, como você está na ressaca literária, ou seja, não leia há muito tempo, que é um termo que a gente usa, eu vou te dar um livro levinho, historinha, bobinha, mas para você começar a entrar na descoberta de histórias. Eu já ganhei 2 livros aqui no podcast, você acredita? Você entende? Então, isso é tão importante. E aí, depois, o meu terapeuta me chama e fala assim, Rosa, eu quero dar de presente um livro para minha mulher, e ela é muito tua seguidora. O que você indica? Ela é muito... Sua seguidora, ela é sua seguidora, ela segue tudo sua que você fã. fala. Sua fã, ela fica te seguindo aqui. Que livro que você acha que é muito legal? Porque ela né, ela lê muito e tal. Falei, esse livro aqui é um livro que fala sobre mulheres fortes, em formato de romance, mas é uma história que eu super, super indico para todo mundo, que é um livro grande, mas você não percebe, aí tem um plot twist no final que você fica... Eu lembro que eu estava lendo o livro 3 horas da manhã e eu te juro, eu fiz assim... Eu vou te então, essas sensações, só um livro que te dá. Eu vou te fazer uma pergunta que parece sem sentido, mas para mim tem bastante sentido. Como é que você entende que um livro... São 2 perguntas. Primeira pergunta. Qual o critério para alguém entrar numa livraria e escolher um livro? É um critério pessoal, ok? É um critério pessoal, é uma indicação. Não é pelo volume do livro, não é pela capa... Não, às vezes até você pode olhar a capa e ler atrás, e aí se interessar. Tá. Como é que se lê um livro de maneira... Lê rápido, lê com profundidade, volta, entende, pula capítulo. Assim, eu estou tentando, mal formulando, uma receita. Porque você acabou de dizer que às vezes tem livros que te dá até aquela ansiedade, né? E como é que vai acabar essa história? E o livro, ele exige da gente um pouco mais de atenção. Então, onde ler um livro em casa, em que momento, à noite, de dia, o que você aconselha? Desligar a TV, não desligar celular, o que você aconselha? O livro exige um mergulho, né? Então, eu vou começar falando sobre uma dica para quem está na ressaca literária. Isso. Não está lendo, Isso. nunca leu, ou leu há muito tempo e tal. Isso. A minha dica realmente começa com um livro curto. Ok. Começa com alguma coisa que se conecte com você, com um livro de algum tema que você realmente goste. Então eu gosto muito de fantasia. Pega um livro, vai lá, pesquisa vai entrar nas redes sociais, entra no TikTok, procura lá, põe lá livros fantasia, vê o que os criadores de conteúdo, principalmente os que falam de fantasia, estão indicando. É muito bom, fala disso. Ouve uma resenha. Para quem está na ressaca literária, isso é muito legal. Funcionou para mim, tá? Eu posso dizer porque funcionou para mim. Às vezes, independe do tamanho do livro. É um tema que eu gostei muito, é uma fantasia, ele é grande,
Talvez eu olhei para ele com uma cara torta, mas o tema me chamou muita atenção. Começa a ler. Eu sempre digo, não insiste no livro se você não está gostando. Às vezes o livro não é para aquele momento. Deixa lá. Deixa ele um pouquinho ali, depois você volta nele. Então, começa com um livro que tenha sentido para você, um livro curto, com linguagem, uma escrita fácil. Vai voltando aos pouquinhos à leitura. Então, você começa, por exemplo, o exemplo da minha sobrinha. Dei um livro de comédia romântica, de romance contemporâneo, que eu achei uma graça, um livro leve. Eu amei o livro. O livro pra cima, sabe? Com personagens legais, com uma história gostosinha. Impossível não gostar. Vai gostar daquele livro. Tá bom, leu. E qual o próximo? Qual o próximo? Aí eu peguei e já dei um outro livro maior, com uma história, uma escrita mais difícil. E aí vai. Agora já está no terceiro. Eu ganhei um livro aqui, não sei se você já viu esse menino. É a história do menino, a topeira e o cavalo. Não. É um livro só de gravuras. E frases muito pequenininhas. Eu ganhei de um investidor. Ele só lida com dinheiro, investimentos. O livro tem nada a ver com investimento. É um livro sobre amizade. Ele passa uma mensagem linda no livro. Ai, que legal. Entendeu? Não é, às vezes as pessoas... por isso que eu te perguntei como escolher um livro, essa coisa toda, porque às vezes a dica é muito importante. Eu ganhei esse livro... A dica é essencial. Eu ganhei esse livro de um amigo que me conhece, ele me trouxe. Quando me trouxe o livro, eu abri aqui, não podia ler na hora, eu folhei assim, só tinha gravuras. Falei, nossa... E eu falei, que livro infantil. Não tinha nada de infantil. É um livro muito profundo. Mas é interessante. É o homem, o menino, é o menino, a topeira e o cavalo. Os três são sozinhos, se juntam. Se você pensar bem, Zé, você vê as histórias infantis, os filmes da Disney, os filmes da... Gente, se pensar no Rei Leão... É verdade. Ele é um filme que é para todo mundo. É verdade. E que fala de valores, que eu acho que isso é importante, você ter uma leitura que te acrescente alguma coisa, nem que seja um olhar diferente para qualquer aspecto da sua vida. É verdade. Sabe? Então, isso é tão gostoso. Você não tem isso... Claro, a gente tem filmes, a gente tem séries, mas que... E é até por isso que eu falo, às vezes você está vendo uma série, a Prime Video, por exemplo, ela é expert em fazer adaptações literárias. O maior volume que tem, mais que Netflix, inclusive. Muita gente, eu fui num evento da Prime em São Paulo, lê o livro depois de ver a série. Que legal. Que aí o fim é o mesmo. Olha, fim é o mesmo, né? É verdade. O que eu quero ressaltar, a gente falou no início, quando a Rosa fala em ler, qualquer tipo de equipamento. Kindle. Qualquer tipo. Não PDF. Para a gente não ficar com essa ideia, não, vou ter que comprar um livro. O livro acaba não sendo muito barato físico. Não é. Não é muito barato. Tanto é que quando teve a Bienal do Rio de Janeiro, teve um conteúdo, não lembro quem fez o conteúdo, que falava sobre os valores dos livros e blá, 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 blá. Os livros nacionais eram mais caros que os livros estrangeiros. E aí eu ficava, poxa, por que o nosso livro é tão caro? Eu comprei um livro nacional, paguei R$100. E aí é isso, a gente tem alguns empecilhos da indústria, algumas coisas que acabam o Brasil fazendo, complicando a nossa vida ali, né, na vida do autor, da editora. Mas aí o Kindle, voltando a ele, que é uma leitura mais barata, né, você tem um investimento de teu equipamento, e aí depois é muito mais barato você comprar. É uma questão de preferência. Eu, por exemplo, não gosto. Eu prefiro o livro, eu gosto do cheiro. Eu gosto de pegar o livro. Tem o que a minha mulher tem. Minha mulher nem tem Kindle. Ela gosta de pegar o livro, dobrar a página onde ela parou de ler, colocar o marcador de texto, grifar coisas que ela leu, voltar. Mas você sabe que agora
lançaram um novo, último Kindle, Aqui grifa. que faz tudo isso daí. Marca a página, Mas é o barulho de virar a página. É colorido, porque até então todos Minha filha eram tem preto e e branco. quer comprar já esse. É. Aparece, meu Kindle já está muito velho. Já saiu coisa melhor. Mas, assim, o objetivo está lá. Tá lá, Ler. ler. Então, assim, aqui não é uma campanha contra a tecnologia, é ao contrário. Pelo contrário. É instrumento de estímulo à leitura. Bom, eu conversando aqui com você, ouvindo você falar várias coisas e tal, e dando essas dicas todas, existem muitos escritores anônimos. Eu tenho amigos meus que escrevem. Eu tenho um amigo, o senhor Alexandre, que é contador, ele escreve crônicas para ele e manda para os amigos no WhatsApp. Tem um caminho para esse povo, o Clube de Desapego Literário? Ainda não. Mas está no teu projeto. Ainda não. Mas como a gente... Ajudar que é a o que eu te- publicar. eu recebi, por exemplo, tem autores aqui da região Que deve ter gente procurando que estão me isso. mandando livros. Até falei de 2 livros de um autor que é de São Vicente. Ele me mandou os livros em casa. Eu vi um que fala da nossa cultura pão de cará, do futebol aqui da região. Então, são livros que já estão ali para eu ler. São livros bem fininhos, mas que é de um autor aqui de São Vicente. Tem o livro do Seri, que é sobre criatividade, bloqueios criativos. Já são livros editados. Que são livros editados. Já estão embrochurados, estão encadernados, tudo. Isso. Normalmente, o caminho de quem faz as crônicas é depois lançar um compilado. Tá. Né? E exige investimento, exige uma disposição para fazer aquilo. Por exemplo, no clube, o que a gente fez com esse livro que a gente lançou foi entrar pelo aquele meio de financiamento coletivo, crowdfunding. Então, a gente fez por ali. Que foi uma campanha para arrecadar recursos para pelo menos o livro se pagar. Tá. Então, é um meio, quando você não quer fazer com uma Mas editora. é uma área que você ainda não atua com força. É uma área... Não. Tá. Mas a gente começou a fazer justamente com esse lançamento. Então, fiz desde o Você já plantou a lançamento. semente? Já plantei a semente. Estou esperando Quer vir dizer- mais autores com disposição para fazer projetos. Que legal, que legal. O Clube de Desapego Literário, ele tem várias coisas aqui que me chamam a atenção. Eu gostaria bastante daqui a um tempo entrevistar você de novo, dizer que esse 2% virou 4%. Ai, tomara que o próximo Né? estudo... Eu acho que vai melhorar, tá? Eu acho. Que bom. Eu acho que vai melhorar porque é o que eu te falo. Eu estou vendo de perto esse movimento nas redes pró-leitura. E não é um movimento só de creator, tipo eu. Não. É um movimento das próprias editoras, é um movimento dos próprios autores que estão ali nas redes, falando com as pessoas, interagindo. Você não está no YouTube, né? Ainda não. Esse é um outro projeto que está chegando. Interessante, porque é assim, você vai percebendo que você está criando o que era uma marola, já está virando uma onda, pode virar um tsunami. Né? O meu objetivo, de verdade, é virar uma referência, pensando grande, Tem muita gente no mexendo. Brasil que fale sobre leitura. Tem mais gente mexendo nisso no Brasil? Tem bastante gente, tem muito creator bom. Tem muito creator bom que virou autor depois, né? Mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa falando sobre leitura, indicando. É bem legal, eu vou falar, agora já me influenciou mais, o Fabrício Capinejá. Sim. Hoje um pouco menos, mas me influenciou muito. A leitura, os textos dele são muito curtinhos, escrevia em guardanapo, não sei o quê, depois fez vários livros e tal. Ele dá umas boas explicações sobre... É muito mais para o lado do relacionamento, fala de casamento, fala de divórcio, fala de amor, fala de perda, de ganho. Cara, mas é muito legal de ler. É muito legal. Porque, assim, eu acho que eu não conheço um livro que te induz a coisa errada. Não acho que seja induzir, mas eu acho que há livros que, dependendo do momento em que você lê, pode não ser bom para você. Então, por exemplo, você tem um autor nacional que eu acho o máximo, que é o Rafael Montes, é da nova geração de autores,
que inclusive o streaming descobriu o poder da escrita dele. A HBO Max acabou de fazer o Beleza Fatal. Ah, é dele? É dele. E vem um outro que vai para o Globoplay e mais um para o outro. Tem 3 adaptações de livros dele. Mas assim, agora eu vou falar do ponto de vista do consumo. A Prime Video, que você se referiu há pouco, acabou de lançar a série Tremembé. Sim, ainda não vi, mas já quero ver. Que vai contar a história. É a segunda da Suzane Richthofen, a outra que Elise matou Matsunaga, a Elise Matsunaga, o Sundrão, Nardoni, o médico lá. O médico. Assim, eu, como consumo, eu não me interesso. Eu acho que, assim, não acho interessante. Um dos primeiros... Saiu da Suzane primeiro, da que matou o York lá, esqueci o nome dela. Elise Matsunaga. Isso. Ela dando uma entrevista explicando. Papapá. Cara, eu não sei. Eu tenho uma resistência a esse tipo de leitura. Eu acho que são pesados demais. Sim. Eu acho que você tem que buscar coisas leves. É o que eu te digo. Ou vai ler filosofia, que é outro assunto. É o momento para cada um. Tem filmes que eu não assisto. Porque eu sei que eu não estou preparada para aquilo, ou que não é algo que para mim vai fazer bem. Então, por quê? Aí é o livre-arbítrio. Eu não vejo. Eu vejo em casa, a discussão em casa. Às vezes, não vejo. Final de semana, a gente quer escolher um filme para assistir, e minha mulher sempre quer ir para o lado romântico. Sempre. E eu quero ir para aventura. Então fica assim. Eu estou assistindo uma série que, quando ela dorme, eu ponho meu celular no Bluetooth e assisto a série. Ela nem quer saber, porque não é o estilo dela. Mas ela gosta muito de ler, como eu te falei e tal. Mas a demanda, o romance, ela não acabou. Ontem, por coincidência, estava um filme pela metade, de um romance, não sei o quê, que talvez. Turco. Adoro. As pessoas têm que sair um pouco dessa cultura americana. Em casa, eu vejo filmes turcos, eu já vi filmes coreanos, dinamarqueses. Coreano eu não assisti ainda. O Parasita é coreano, não? Então. Parasita, eu tentei, mas não foi para frente. Talvez o momento, não sei onde é que é. Então, assim, eu vejo muitos filmes. Eu adoro estudar história, principalmente Segunda Guerra Mundial. Eu já vi a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de várias pessoas, de vários países envolvidos. Já vi a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista dos noruegueses, dos alemães, dos americanos, porque o americano é sempre o herói, né? Mas já vi do ponto de vista dos alemães, já vi do ponto de vista de países que participaram da Segunda Guerra, da França. Já vi coisas muito interessantes. E também existe uma série num desses, sei lá agora o nome do canal, acho que é History, não sei, que conta a história de como apareceram. O cara que criou M&M chocolate, por exemplo, a história do cara que inventou o KFC, o frango frito. São histórias que, se lidas, são vistas, no caso, em filme, mas são motivadoras. Te estimula a ser empreendedor. E como eu acho que deve ter... Eu, por exemplo, sou um cara que gosto de ler livros de empreendedorismo. Eu acho muito legal isso. E também como eu gosto de ler devocional. Também é um jeito meu de entender melhor as coisas. Mas falamos, não sou eu que estou sendo entrevistado aqui, é você. Quais são os próximos passos e sonhos? São muitos. Você está no... Você diria que você cumpriu quanto? Você está 20% da sua jornada de sonhos? Acho que uns 20%, 30%. Uau! Nossa, vamos longe! Porque eu quero... Engraçado que esse trabalho... Você vai dar spoiler do seu futuro, hein? Esse trabalho do clube, ele é tão prazeroso. Que bom. Sabe, você vê... foi em maio, né? Com toda a loucura que é a minha vida, que não é pouca. E agora você está numa atividade nova, editora-chefe. Mais ainda, mas eu já consegui incluir, porque agora eu tenho uma coluna de literatura e cultura pop. Você não perde a chance. Eu não perco a oportunidade. Se eu tenho um veículo que me permite, que me deu liberdade para trabalhar também o incentivo à leitura por meio dele, e é um portal respeitado, né, grande, estou lá, sabe? Eu acho que é preciso mais vozes. Por isso que eu acho tão legal que você tenha aberto esse espaço para a gente falar sobre isso. Precisa de mais vozes. Engraçado, para falar sobre isso.
E a gente não precisa gostar de tudo, mas a gente precisa experimentar antes de falar que não gosta. Você falou, eu não tenho, gosto, quero ver Tremembé, porque não é algo que me atrai, não. Eu também acho que talvez não seja algo que me atraia. Tá. Mas eu vou assistir até para ter uma opinião e fazer. Embora eu já tenha uma pré-opinião, que é a glamorização, que para mim não faz o menor sentido. Você glamorizar a violência. Não, o criminoso e as vítimas ficam olhando e assistindo isso. Mas até para eu falar disso com certeza, eu preciso assistir. Lógico. Né? Eu não posso opinar, porque eu não eu só tenho resistência. Por esses motivos que você colocou. Eu não quero glamorizar. Tem um livro que foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2024, né? A gente está em 25, né? 25. Meu Deus, estou perdida. 2024, que chama A Vegetariana. Lá no meu Instagram tem uma crítica sobre ele. Ah, que legal. Ou seja, foge desses livros que a gente está comentando aqui, que são livros de entrada, vamos dizer. É um livro desse tamanico, mas é um soco no estômago. Júlio, ele é muito pequeno, mas quando você lê aquilo, vai te impactando desde o começo, e aquilo vai, sabe? Que aí você entende porque um livrinho deste tamanho foi premiado. Literalmente tamanho. E não é uma literatura para todos, tá? Literalmente tamanho não é documento. Mas vamos lá. Infelizmente, o tempo nos cobra. E eu vou pedir agora a Rosa Santos, editora-chefe hoje da VTV, fundadora do Clube do Desapego Literário, a dar os seus comentários finais. Se eu deixei de te perguntar alguma coisa, você quer acrescentar alguma coisa, você tem teu tempo agora para falar. Não, eu quero agradecer. Eu quero realmente agradecer esse espaço, te agradecer pessoalmente por a gente estar aqui falando de livros. Eu espero que mais pessoas se tornem vozes importantes nessa missão, que não é fácil, mas que é tão gratificante quando você tem feedbacks como eu estou tendo. E eu acho que o mais legal de tudo é você pensar que o seu filho, o seu neto, pode ter oportunidades diferentes à medida que eles aprendem com os livros. Então, só leiam, não importam, assistam filmes, vejam séries, mas também leiam livros. Okay. Porque isso é fundamental para a nossa formação como ser humano. A gente abre janelas na nossa mente e é a única coisa que a gente tem na vida é o conhecimento que a gente agrega ao longo da nossa existência. Que bom, bonito que você falou, muito importante. Então é assim, nós vamos divulgar teu Instagram, as pessoas, olha, se inscrevam lá. Não vão, olha, eu já sou inscrito no canal dela, já sigo ela, já vi as dicas dela. Esse podcast foi adiado por questões técnicas, conseguimos gravar hoje. E eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, além de conhecer uma pessoa tão dedicada a um sonho, a uma atividade, que tem uma vida agitada, mas está se dedicando a essa proposta, que está em 30% do projeto. Então, imagina, nós vamos parar. Logo estaremos lendo livros da Rosa aí. Então, senhores, se inscrevam no Instagram da Rosa, valorizem isso, continuem contribuindo com o Zé Café, se inscrevam no Zé Café, que eu também preciso da audiência de vocês, e eu faço isso por puro prazer. Mas podcast também precisa disso. Inscrevam, compartilhem, sigam a Rosa lá, tá bom? Então, assim se encerra mais um podcast Zé Café, que vai hoje é quinta-feira. Hoje sobe um podcast de um outro assunto, também de qualidade, sobre urologia. É para os homens, mas hoje é para as mulheres e para os homens. Muito obrigado.